Olá, pessoal! Vamos a mais uma aula de arte e hoje nós vamos falar sobre luz e sombra. Luz e sombra que também são elementos fundamentais na linguagem visual. Mas quando a gente fala de luz e sombra, vem algumas perguntas. O que precisamos para formar uma sombra? As sombras são sempre iguais? Será que o mesmo objeto pode produzir sombras diferentes? Essas e outras perguntas vamos tentar responder na aula de hoje. Então, é hora de lavar as mãos, pegar o caderno, lápis, borracha, lápis de cor. Vamos à nossa aula. Lavando as mãos, ok? Vamos lá, então. Na aula de hoje, a professora está mandando para vocês uma folhinha com conteúdo sobre luz e sombra que deve ser copiado para o caderno de desenho. Caderno de desenho, com o nome de vocês certinho, ok? Na folhinha diz o seguinte: luz e sombra são elementos fundamentais para entendermos a linguagem visual. Ou seja, a luz e a sombra está presente muito na arte, nas cores. Diz também que todo objeto não transparente, quando exposto à luz, determina uma sombra. Aí nós temos aqui um objeto não transparente, pode ser qualquer objeto, se vocês fazerem um teste em casa, pode ser um legume, pode ser um brinquedo. Vamos expor ele à luz. Vamos utilizar aqui a luz do celular. Quando exposto à luz, determina uma sombra, que nós chamamos aqui de sombra projetada. Nós podemos observar isso durante o dia quando o sol ilumina nós, ilumina as casas. O sol é uma luz forte que determina também a sombra da onde ele pega, certo? Mas e a sombra nossa? Será que está o dia todo no mesmo local? Ou ela muda de lugar? Tem hora que ela está na frente, tem hora que ela está atrás. Por que isso acontece? Porque de acordo com de onde vem essa luz, a sombra é determinada naquela direção, na outra direção. Se a luz muda de lugar, a sombra vai para outra direção. Ou seja, quando o sol nasce de manhã, nós temos a sombra à nossa frente. Com o decorrer do dia, o sol, tem hora que o sol está sobre a nossa cabeça com o movimento da Terra. O que acontece? Normalmente, a sombra quase não aparece. Aí, à tarde, ela passa novamente a aparecer. Então, confirmando que todo objeto não transparente, quando exposto à luz, determina uma sombra. Até aí, tudo ok? Continuando, quando um objeto é exposto à luz, nós temos as seguintes situações. Nós conseguimos observar uma área bem clara no objeto que nós chamamos de área iluminada. Do outro lado do objeto, nós temos uma área mais escura, porém a cor do objeto está ali. E no caderno e no papel, nós podemos observar aqui a sombra que nós chamamos de sombra projetada. Vocês têm isso na folhinha, então vamos lá, vou até trocar de objeto para vocês entenderem, ó, aqui na caneca. Aonde a luz pega, bem de frente, nós temos um azul claro, um azul bonito. Nós chamamos de área iluminada. Do outro lado, a cor também está ali. Porém, tem sombra própria do objeto, porque não é tão iluminado quanto esse lado. E no caderno, a sombra projetada do objeto. Então, nós temos aqui área iluminada, sombra própria, sombra projetada. E a sombra projetada, ela modifica de acordo com a direção que vem a luz, ok? Muito bem. Em relação à luz e sombra, na folhinha de vocês tem alguns exercícios. E a atividade 1, que é testando a sombra, vocês vão posicionar alguns objetos sobre o caderno e com a lanterna do celular ou com uma outra lanterna, vocês vão brincar com os diferentes tamanhos das sombras, ok? Ou seja, vou utilizar aqui um dinossauro, que é o que eu tenho em casa, vocês podem pegar o que vocês tiverem. Vou colocar aqui e vou projetar a sombra dele com a lanterna. Veja bem, eu tenho
um dinossauro pequenininho, mas se eu quero ele maior, eu movimento a luz, que eu tenho a projeção dele bem grande. O mesmo pode acontecer com ele na parede. De acordo com a forma que eu direciono a luz, eu tenho ele grande ou ele pequeno na parede, ok? Essa é a primeira atividade. Vocês vão pegar qualquer objeto que seja, vamos pegar aqui o rei do jogo de xadrez e vamos projetar ele grande. Conforme eu movimento a lanterna, eu vou ter diferentes tamanhos. Vão tirar uma foto e vão mandar para a professora, ok? Para entender melhor, vamos lá, mais uma projeção. Montei aqui os meus bichinhos. Olha lá, eu tenho uma cidade de dinossauros. Vocês podem utilizar o que vocês têm em casa, ok? Então, a primeira atividade, vocês vão projetar a sombra de objetos diferentes no caderno de desenho ou em uma parede, registrar, brincar com os tamanhos, com as formas, com a posição e mandar para a professora, ok? Não precisa ser os mesmos brinquedos que a professora tem aqui. A próxima atividade é brincando com a sombra projetada, ou seja, vão deixar projetar a sombra de qualquer objeto no caderno de desenho. E a partir da projeção dessa sombra, nós vamos fazer um desenho. Vamos pegar lá o objeto, já peguei o dinossauro. Vamos pegar qualquer que seja o objeto, pode ser inclusive legumes, ó. A professora tem aqui uma berinjela, um inhame. Vamos pegar aqui um inhame, ok? Aí, o inhame, ó lá. Nós vamos, a partir da sombra do inhame, criar um desenho, ok? Vocês podem desenhar a sombra ou simplesmente desenhar o desenho a partir da sombra. Vamos lá. Olha só. Aqui no caso a professora fez a professora está criando agora também, tá? Não sei se conseguem observar daí que a sombra é a cabeça do meu personagem, ó. Na folhinha a professora está mandando uns exemplos para vocês. Mas da mesma forma que a professora fez esse com o inhame, pode ser com qualquer outro objeto. Vocês não vão desenhar exatamente o inhame aqui ou a berinjela, ok? Aí depois, ó, vai ficar lá o desenho, né? Do personagem a partir da sombra. Para entenderem melhor, vamos fazer aqui um outro. Para entenderem melhor, vamos fazer um outro, agora com a berinjela, ok? Podem, se quiserem, desenhar a sombra primeiro para depois fazer. Vamos lá. Coloquei o objeto lá, vi o reflexo que ele deu lá. Bora, vamos desenhar aqui a sombra. Já vai desenhar, em seguida eu vou mostrar, ok? Lembrando que pode ser um legume, pode ser um brinquedo. Olha lá. Tenho aqui a projeção. Vocês vão ver que ficou bem bacana. A professora tá acabando.
Eu ainda não sei o nome exato desse personagem, mas é mais ou menos assim que vocês vão fazer a atividade de vocês, ok? Essa é mais uma atividade. Essa foi a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Estou aguardando a atividade de vocês nos grupos. Coloquem o nome de vocês quando enviar a atividade para o professor, ok? Um beijão, fiquem com Deus, se cuidem e espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.